Olá, boa noite, a graça e a paz. Que esta graça e esta paz se multipliquem na sua vida aí, na sua casa. Eu quero louvar a Deus. Terminamos uma semana, estamos começando uma nova semana e nós colocamos a nossa confiança e esperança no Senhor, que Ele há de nos ajudar, nos proteger, nos guardar, acima de tudo nos conduzir, para que nós possamos seguir em frente, caminhando, crendo que toda esta situação há de passar. Nós sabemos que ainda falta muito, que a solução está na própria vacina, que tem sido um pouco lenta, e esta foi uma semana de tristeza também para nós. Um amigo querido perdeu a vida pela Covid, o Pretinho, e isso trouxe muita tristeza, mas nós sabemos que ele está nos braços do Senhor e é nisso que a nossa alma, que o nosso coração descansa. Que o Espírito Santo continue consolando esta família, porque é uma perda irreparável. Mas nós estamos aqui mais uma vez, como eu disse, pela graça do Senhor, para receber dele uma palavra, um desafio, e que esta palavra ela nos conduza ao longo dessa semana, ela nos sustente e que nós possamos continuar. Como a própria Escritura diz, nós não somos daqueles que desistem. Então nós continuamos firmes, crendo e caminhando na graça do Senhor. Eu quero convidar você a abrir um texto que o Senhor trouxe ao meu coração em Hebreus, no capítulo de número 10. Então eu quero convidar você que está em casa, se você está ouvindo a gravação, mesmo assim, a importância de nós lermos a palavra. Então eu quero convidar você a abrir Hebreus capítulo de número 10. Eu vou ler uma versão atualizada, a NVT, ela traz bastante clareza para que nós possamos entender esta promessa dentro do tema que nós estamos trabalhando já ao longo de algumas semanas, falando da importância da presença de Deus nas nossas vidas. Então, eu queria que você me acompanhasse na sua versão. Esta versão, ela diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, não há mérito nenhum nosso, é por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança ou certeza de fé, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar, nós não podemos vacilar, a esperança que professamos, porque fiel é Deus para cumprir a promessa. Fiel é Deus para cumprir a promessa. E eu quero junto ler o texto de Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai os vossos corações, vós de ânimo duplo, de ânimo doble, de ânimo dividido. O escritor fala que nós não podemos vacilar, e Tiago deixa claro que Deus ele não aceita um coração dividido. Então, diante da leitura deste texto, eu queria destacar algumas coisas que o escritor ele nos diz. A primeira e principal, uma promessa de Deus para a sua vida,
é que nós podemos entrar no lugar santíssimo onde o Senhor habita. Nós podemos entrar no lugar santíssimo onde o Senhor habita. É importante lembrar que quando Jesus, naquela cruz, ele entregou o seu Espírito e, consequentemente, a sua vida, morrendo naquela cruz, cumprindo o propósito pelo qual ele veio a esta terra, de dar a sua vida para suscitar, para nos conceder uma salvação poderosa. É importante lembrar que quando ele entrega o seu Espírito, Deus, que até então habitava na figura da Arca de Deus, na Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar, ele deixa de habitar no templo e passa então a habitar num novo templo, que é o coração daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. É interessante, né, nós olharmos para a figura do templo e entendermos que lugar santíssimo é esse. No templo antigo, ele era composto de 3 lugares, de 3 espaços. O átrio, onde o povo ficava, permanecia; o santo lugar, onde o sacerdote realizava os sacrifícios pelo pecado do povo; e o santíssimo lugar era o lugar que ficava atrás do véu, né, de uma cortina espessa, e ali estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ali, naquele lugar, era o Santíssimo Lugar. E o que o escritor ele está dizendo é que, por causa do sangue de Jesus, única e exclusivamente por causa deste sangue, deste preço que foi pago, ele está declarando que nós podemos entrar neste lugar santíssimo, santíssimo, né? Então, é importante a gente entender, quando nós estamos falando da presença de Deus, e eu dizia que quando nós falamos nesta presença, muitos têm uma ideia de algo distante, de algo a ser conquistado, e na realidade esta não é a verdade da Escritura. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, palavras de Deus, Deus declarando que ele iria habitar no homem, que nós nos tornaríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Então, nós já aprendemos que todo aquele que nasceu de novo se tornou templo de Deus, habitação de Deus no Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, quando nós buscamos a Deus, nós estamos nos aproximando dele, porque eu dizia que o nosso grande desafio é justamente buscar ampliar o espaço desta habitação, este lugar de morada do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Esse é o nosso grande desafio. Então, quando nós nos aproximamos, nós buscamos aquilo que já está dentro de cada um de nós, dentro de todo aquele que nasceu de novo. E quando nós nos conectamos ao Espírito Santo que habita dentro de nós, né, nós precisamos entender que neste momento nós estamos na sala do trono, onde o Pai e o Senhor estão, onde eles habitam. Este é o santíssimo lugar que o escritor nos desafia. Ele nos diz que por causa do sangue de Jesus nós podemos entrar neste lugar santíssimo, neste lugar santíssimo. Então, primeiro ponto, o escritor diz que nós temos livre acesso a este lugar onde está a presença de Deus dentro de cada um de nós. Segunda coisa que o escritor ele nos diz, o escritor nos diz que nós devemos
entrar ou ter intrepidez, ousadia. Nesta versão, né, ele fala em plena confiança, em certeza de fé. Então, nós precisamos de intrepidez. E esta intrepidez no original fala de uma liberdade de falar abertamente sem segredos. É a figura de um filho que vem para conversar com o seu pai. Não há impedimentos mais. Não há necessidade de milindres, de cuidados. Não. Há liberdade para que nós possamos falar abertamente, sem segredos, com o Senhor. Então, ele fala que nós temos um acesso livre, que nós podemos entrar neste lugar. Ele fala que nós devemos fazer isto com intrepidez, com ousadia, com coragem. E ele também diz que nós precisamos fazer isto com fé. Com fé. Fé é a chave desta presença. Fé é a chave de acesso a este lugar de intimidade e de comunhão. E quanto mais nós buscamos, né, Deus neste lugar, nesta habitação, neste templo, através da oração, da palavra, da adoração, quanto mais nós o buscamos dentro de nós mesmos, quanto mais nós estamos ampliando o espaço desta morada. Eu dizia domingo passado que o nosso Deus é um Deus de plenitude, né? É um Deus de plenitude. Ele não quer parte de nós, ele nos quer como um todo. Deus não quer um coração dividido. O que é este coração dividido? É este coração duplo. É um coração que hoje crê, mas amanhã, diante das circunstâncias muitas vezes adversas, da incerteza, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, permite entrar a dúvida, a incerteza. Tiago, ele diz que quem tem esse coração duplo não pode esperar nada da parte de Deus. Então, nós precisamos entrar, nos aproximar com esta certeza de fé. Certeza de fé. Hebreus, um capítulo adiante, no capítulo 11, no verso de número 6, o escritor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Olha a outra promessa tremenda de Deus. Então, você pode entrar nesse lugar santíssimo. Você precisa para isto intrepidez, né? Ousadia, mas acima de tudo, a chave de acesso a este lugar se chama fé. Fé. Sem fé é impossível, né? Sem fé é impossível. E fé no original, que é pistes, né? É justamente deixar-se persuadir. É um ato da nossa vontade. É um ato da nossa vontade, né? A fé é uma escolha, é uma decisão. Eu decido crer. Assim como, da mesma maneira, quando Paulo fala em ser cheio do Espírito Santo, falando desta plenitude que é nossa por direito, ele fala: deixai-vos encher. Então, é um ato da minha escolha. Eu escolho ser cheio, eu escolho crer. Então, é uma convicção de que Deus existe,
se eu quero me aproximar dele, se esse é o meu propósito, é o meu alvo, eu quero ampliar este espaço de habitação, e isto acontece quando eu tenho intimidade e comunhão com Deus pelo seu Espírito Santo, né? Eu preciso desta chave. A chave de acesso é a fé, Então é uma convicção, em primeiro lugar, de que Deus existe, de que Ele é o Criador, de que Ele governa todas as coisas, Ele é o doador e provedor da salvação que nós temos em Cristo. Então, são promessas de Deus. Esta é uma promessa tremenda de Deus para cada um de nós, para todo aquele que nasceu de novo, que nasceu crendo na obra que Jesus realizou naquela cruz, né? Recebendo esta salvação proposta, recebendo Jesus, crendo em seu coração, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, é uma promessa para todo aquele que nasceu de novo. Deus deixou de habitar no templo, como era na velha aliança. Nós fazemos parte de uma nova aliança, de uma aliança superior. E olha o tamanho da promessa. Deus, Ele veio habitar dentro de nós. Deus habita dentro de você. E o escritor, ele está dizendo, olha, agora, por causa do sangue, por causa da obra que Jesus realizou naquela cruz, derramando o seu sangue, pagando um preço pela nossa salvação, pelas nossas vidas, agora você pode entrar neste santíssimo lugar. Neste lugar onde está a presença do Senhor, neste lugar de comunhão e relacionamento com o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, né? Tiago, no capítulo 4, verso 8, né, deixou claro que Deus não aceita um coração dividido. Então, nós precisamos desta plena certeza de fé. E aí, com intrepidez e com ousadia, nós podemos entrar neste lugar onde está esta presença bendita, santa. E quando as Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, é como se a gente estivesse declarando, ou o Senhor declarando, eu estou procurando alguém para crer. Eu estou procurando alguém para crer. Eu estou procurando alguém que creia em mim, que creia na minha obra. É isto que Deus está procurando. Ele está procurando por você. Ele está procurando por você. Alguém que possa crer, alguém que acredite. Então, você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa acreditar que Ele está lá. Você precisa acreditar que Ele ouve você e que Ele vai responder para você. Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel para cumprir a promessa. Então, eu queria desafiar você a pensar um pouco com relação a estas questões, com relação a esta habitação. Eu queria que você pensasse junto comigo o que mais entristecia Jesus. O que mais entristecia Jesus. E você vai encontrar com frequência quando você começa a ler e estudar os 4 evangelhos. O que mais entristecia o Senhor era não acreditar nele nem na sua palavra, naquilo que ele falava. Isto entristecia realmente o Senhor.
né? Entristecia demais, desapontava demais. Isso fica muito claro quando você lê os evangelhos. Mas eu separei 2 textos no Evangelho de Mateus para deixar isso um pouco mais claro. Em Mateus 6, Jesus ele está falando com relação com os cuidados desta vida. Ele começa a falar que nós não devemos ficar preocupados ou andar ansiosos. Isso indica uma constância, né? Eu já trabalhei esta questão e o problema não está em alguns momentos você ficar preocupado em função das circunstâncias. Isso é natural, é normal. O grande problema não é por um momento se preocupar ou a ansiedade vir. A questão é ela permanecer. Ficar indica uma constância. Então, quando ele está tratando esta questão, ele diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados pelo que haveis de comer, beber e vestir. Ele está falando com os cuidados desta vida. E é algo que muitas vezes enche o nosso coração de preocupação, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? Com esta pandemia, com desemprego, com crise econômica e por aí adiante, né? Um tempo, quer dizer, aliás, nós já estamos nisso aí ao longo de 1 ano, e nós entendemos que isso ainda vai mais algum tempo, mas Jesus, pela sua palavra, ele está nos confortando. Ele fala: não fiquem, não andem preocupados com essas coisas. E ele diz assim: olhe para a ave do céu, para as aves. Ele diz: elas não semeiam, não colhem, não armazenam, mas o Pai Celestial cuida de cada uma delas. E quando chega no versículo 30, ele diz assim, olha, repetindo esta orientação, ele diz: olha como Deus veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã seca e vai para o fogo. Ele fala: se Deus veste a erva do campo desta maneira, com esta beleza que nós podemos contemplar, ele fala: ele não vai cuidar de vós, homens de pequena fé. Olha o termo que Jesus usa. No original aqui é apistes, né? Que fala de uma fraqueza de fé. Esta pequenez de fé é a incredulidade. Incredulidade. Depois, no capítulo 8 de Mateus ainda, no verso 25, perdão, nós temos a narrativa quando Jesus vem com seus discípulos e entram num barco para atravessar para a outra margem. E diz o texto que Jesus ele vai para o fundo do barco e ele dorme ali, tranquilo. Só que veio uma tempestade, e esta tempestade forte, ela assolava o barco e eles estavam a ponto de naufragarem. Então, desesperados, eles vêm e acordam Jesus. Jesus, socorre, vem nos socorrer, Senhor, que nós estamos perecendo. E Jesus os repreende, e ele diz assim: não tenham medo, homens de pequena fé. Mais uma vez, Jesus censurando a incredulidade, a fraqueza de fé que eles tinham, né? Nós precisamos entender uma coisa, e isto é muito importante. Queria que você gravasse isso, guardasse isso, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração. Deus, ele não responde às suas necessidades. Eu vou repetir. Deus, ele não responde às suas necessidades. Deus, ele responde à sua
fé. Deus vai responder na medida da sua fé. Então, nós precisamos entender isto. É tão importante isto que os próprios discípulos, em Lucas 17:5, depois você pode ler lá, eles chegam para Jesus, para o Senhor, e pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque eles também tinham acabado de passar por uma experiência frustrante para eles. Eles não conseguiram expelir o demônio de uma criança. E Jesus chega, o pai daquele menino clama a Jesus, Jesus repreende mais uma vez esta fraqueza de fé neles, expulsa aquele demônio, o menino é liberto, é curado, e depois eles vêm e questionam Jesus com relação a isto. E Jesus explica: vocês não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da fraqueza da vossa fé. Então, esta pequenez, esta fé pequena, mas que na realidade, no original, indica incredulidade, quer dizer, um coração dividido. Como eu disse, hoje está tudo bem, eu creio, amanhã vem as adversidades, eu já fico em dúvida. Se Deus vai cumprir a promessa, se Ele vai cuidar, se Ele vai me proteger, se não vai me faltar nada. Deus não aceita isto. Então, se você parar para pensar, se você fechar os seus olhos, é capaz de você perceber, né, no tom de voz, nas palavras de Jesus, né, essa decepção, esta tristeza com esta incredulidade. Isto entristecia completamente ao Senhor. Esta pequenez de fé, esta fé fraca, esta incredulidade. Deus, Ele não aceita um coração incrédulo. É o que nós lemos, é o que Tiago deixa claro. Nós não vamos receber nada do Senhor se o nosso coração está dividido. Se nós temos um coração duplo, né? Eu creio agora, daqui a pouco já não creio mais. É certeza de fé. É certeza. Um dos pontos que o escritor deixa claro: eu só posso me aproximar dele com fé. Pela fé. É a chave de acesso. E esta fé, ela fala de uma convicção, de uma certeza de que Ele existe, de que Ele está lá, de que Ele ouve e de que Ele responde. Então, o pedido dos discípulos foi: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas antes de nós termos a nossa fé aumentada, e isto é um processo, é importante nós entendermos como nós conseguimos fé. Como esta fé vem. Em Mateus, no capítulo 17, eu creio que a grande maioria de nós conhece o texto, eu vou citá-lo, mas depois você pode ler. Mateus 17, 20, Jesus, ele diz assim: se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. Se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. Ele não está falando aqui, como muitos pensam, de um tamanho de fé. A sua fé, ela pode ser pequena, mas ela precisa ser ativa, ela precisa ser exercitada. E quando Jesus, ele fala que se eu e você, se nós tivermos fé
como um grão de semente de mostarda, que é a menor da semente entre as hortaliças. Mas a fé não está ligada ao tamanho. Um grão de semente de mostarda, ele não olha para o seu tamanho, para a sua pequenez. Ele faz aquilo que ele nasceu para fazer. Por quê? Porque ele sabe, porque ele entende que dentro dele existe todo o potencial necessário para que ele se torne um arbusto, uma árvore que chega a atingir 3 metros de altura, que as aves conseguem fazer ninho nela. Então, Jesus, quando ele faz esta comparação, né, ele está deixando claro que, em primeiro lugar, a fé é uma semente, é algo tão pequeno, mas que contém dentro de si todo o potencial, tudo aquilo que é necessário para que esta fé cresça, se fortaleça e se torne uma árvore frutífera. Então, Jesus falou: se você tiver fé como um grão de semente de mostarda, você vai dizer a esta montanha: lança-te daqui para o mar, e ela vai ser lançada. E ele diz, o texto diz: nada vos será impossível. Então, nós precisamos entender que a fé é uma semente que é plantada no nosso coração. E quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós entendemos e fica muito claro que a semente é a palavra de Deus. Então, quando esta palavra é semeada, ela é uma semente que tem dentro de si todo o potencial para cumprir tudo aquilo que Deus tem proposto através dela. Então, é uma semente. E como uma semente, esta terra, que é o nosso coração, nós precisamos entender isto. A boa terra na parábola do semeador é o nosso coração. E esta terra, ela precisa ser preparada, ela precisa ser arada. Esta terra, ela precisa, depois de semeada nesta semente, ela precisa de adubo. Esta semente, ela precisa ser aguada. É necessário o agricultor, ele examinar de tempos em tempo, retirar todas as ervas daninhas que podem sufocar e matar aquela planta. Então, a fé é uma semente, e esta semente é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender. Paulo, em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Entenda a repetição aqui. E nós entendemos que nas Escrituras, toda repetição, ela denota, ela indica um grau maior de importância. Então, Paulo está nos orientando, nos ensinando. Ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Ouvir, ouvir, ouvir. Então, da mesma maneira como uma semente, ao ser semeada, ela precisa de todos estes cuidados, ela precisa do adubo, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada com as ervas daninhas. Isso indica o quê?
Quando você fala em adubar, ouvir. Quando você fala em regar, ouvir, ouvir, ouvir. Às vezes, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, você escuta uma única vez e aquilo já gera vida dentro de você. O que nós chamamos de rema, a vida que a palavra de Deus, que é poder de Deus, que é o próprio Verbo encarnado, é o poder de trazer vida dentro de cada um de nós. Mas tem outras promessas que você vai ouvir, e quando eu falo ouvir, é ouvir, é estudar, é ler, é meditar, é declarar, e você vai precisar repetir esse processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes for necessário, até que esta palavra de repente exploda dentro de você e gere vida, gere transformação, gere esta fé, esta confiança, esta crença que vai levar você a dar passos além, a ir além daquilo que você tem feito. Ela vai te levar. Isto muda. Quantas vezes uma palavra rema, uma palavra viva que ganha vida pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, muda completamente a nossa vida, a nossa experiência, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de caminhar, as nossas práticas, atitudes, as nossas reações. Então, é algo muito importante. Há uma versão, a NBV diz assim, que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir o Evangelho são as boas novas, justamente da salvação proposta em Cristo Jesus para todos aqueles que crerem nestas promessas. Então, a chave é a fé, a chave é a fé. E esta fé nós alcançamos, nós conquistamos, nós ganhamos através da própria Escritura. É ouvindo, é pela palavra, é pela palavra viva de Deus, que tem vida, que produz vida, que traz vida, que quando entra dentro de nós, produz toda a mudança e toda a transformação que Deus deseja e quer na vida de cada um de nós, na sua vida. É o rema de Deus, nós costumamos dizer. Então, nós precisamos entender esta realidade espiritual. O nosso desafio nesses dias tem sido este. Nós precisamos crer, Nós sabemos que a promessa é que nós temos um livre acesso pelo sangue de Jesus. Este caminho foi aberto e nós podemos entrar neste lugar santíssimo, lugar da habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos ter também a orientação do Escritor, intrepidez, coragem, é a liberdade, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Paizinho, Abba Pai. Nós podemos conversar, nós podemos ter comunhão, intimidade, relacionamento, né, com toda a liberdade, sem restrições. Mas, acima de tudo, a orientação do escritor aos Hebreus é que nós devemos nos aproximar, sim, mas com fé, não duvidando, não tendo o nosso coração dividido, mas em plena certeza de fé, entendendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? Então, eu queria deixar este desafio ao seu coração,
Quero desafiar você, sim, a penetrar, a entrar com ousadia, com fé, neste lugar santíssimo. Porque este é o nosso grande desafio. Porque quando você se coloca para buscar, não é algo longe, não é algo distante, não é algo a ser conquistado, mas é algo que está dentro de você. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você, mas Ele quer ampliar este espaço de habitação. Como eu disse domingo passado, Deus tem plenitude para a sua vida. E na medida em que você busca dentro de você, na medida da sua intimidade com Deus, na medida da sua fé, lembre-se que eu disse, Deus não responde à sua necessidade, Ele responde à sua fé. Então, na medida da sua fé, Ele vai se fazer presente, Ele vai falar com você, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai responder para você. Você vai ter um encontro, vai ter comunhão, vai ter intimidade. E quanto mais isto acontece, quanto maior é este espaço. Este espaço é ampliado dentro de nós para se tornar a habitação de Deus no seu Espírito Santo. Ele quer o todo, Ele não quer parte de você. O Espírito Santo vai governar a sua vida. Governar. Você vai se tornar sensível à sua voz, você vai se tornar sensível à condução dele e você vai poder viver sim uma vida cristã plena, de plenitude, não algo superficial, não algo na média, mas o que Deus tem proposto para a sua vida é plenitude. Então o caminho está aberto, você tem livre acesso, o nosso desafio é só entrar com a chave da fé, em trepidez, com ousadia, entendendo que Jesus, pelo seu sangue, Ele já abriu este caminho para cada um de nós. Então, que você possa ampliar este espaço de habitação na sua vida e experimentar plenitude de Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que você possa entrar neste lugar de habitação e isto se torne algo profundo, um lugar de intimidade, de experiências novas para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que estas palavras, que esta promessa de Deus, que há de se cumprir na vida dos meus irmãos, na vida de todos aqueles que estão assistindo neste momento, através desta live, ou vão assistir através da gravação no YouTube, não importa. É uma promessa de Deus para a vida de todo aquele que nasceu de novo. Nós temos um caminho aberto, um caminho e um convite para uma vida de comunhão e de intimidade. Espírito Santo, nos ajuda, ajuda os meus irmãos a adentrarem com ousadia, com confiança, com plena certeza de fé e desfrutarem essa intimidade desta comunhão com o Senhor, com o Pai, com o Filho. Glórias a Deus por esta revelação, por esta palavra. Que cada um de nós, que cada um daqueles que me ouvem nesta noite, possam experimentar deste novo e vivo caminho aberto por Jesus, pelo seu sangue naquela cruz. Em nome dele eu oro, amém. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. E eu continuo desafiando você, né, a
a curtir as nossas lives, as nossas gravações, a fazer comentários, mas acima de tudo, a compartilhar os nossos vídeos, para que mais e mais pessoas possam ouvir estas boas novas. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém e amém.